Eu quero pregar uma mensagem expositiva. Não quis fazer anotação para que a gente pudesse estudar o texto e aprender algumas verdades com o texto. Se tiver uma caneta e um marca-texto aí, você pega e vamos analisar esse texto todo e tirar algumas verdades dele. Salmos de número 116. Como salmos são poesias, são canções, o termo certo é números, tá? Então, salmo de número X, Y. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler todo o texto, depois a gente volta pincelando algumas verdades. O texto diz o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para com você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia. Que texto maravilhoso e que texto que fala muito com a gente. Vamos lá. Primeira observação desse texto é que, embora não seja um fato que foi comprovado, mas entende-se que esse texto é um texto de Ezequias, aquele rei que adoeceu e ficou em lamento durante alguns dias, com o rosto sobre a parede, e ele clama a Deus, pedindo a Deus socorro, alívio da sua dor, e Deus o presenteia com mais 15 anos de vida. Quem lembra de Ezequias? Rei Ezequias. Então esse texto é um texto que aparentemente está atribuído a Ezequias. Não vou afirmar, porque de fato não tem nada que afirme que é, mas toda a construção do texto entende-se que foi Ezequias que escreveu esse salmos aqui de gratidão a Deus pelo livramento e pela vida, tá? Então vamos observar esse texto e aprender algumas verdades aqui bacanas sobre esse texto. O texto fala o seguinte, versículo 1, acompanhe comigo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Esse texto é muito interessante porque ele vai mostrar algo muito importante para nós. Quando você olha a palavra amo, que está escrita aí na sua Bíblia, amo o Senhor, e repara que Senhor está tudo com maiúsculo, não é só Senhor com um S maiúsculo, mas toda a construção do texto é maiúsculo Senhor. A palavra que seria Ahav, o amo. O que significa o Ahav no hebraico? Seria mais ou menos assim, amor relacional e amor de experiência. O salmista começa dizendo que ele ama o Senhor, não é porque ele ouviu sobre o Senhor, não é porque ele sabia através de alguém quem era o Senhor. Ele começa a dizer que ele amava o Senhor porque ele vivia com Deus uma experiência, porque ele pôde vivenciar uma experiência com Deus. A primeira coisa que eu aprendo com vocês, lendo esse texto de cara, é que existem duas formas de amar a Deus. Amar a Deus baseado na experiência do outro, na visão do outro, e amar a Deus baseado nas experiências que eu construo com Deus. Eu só posso definir verdadeiro amor para com meu Deus quando eu vivencio experiências com Ele. Quem está me entendendo? Esse é o verdadeiro amor. E o salmista começa dizendo o seguinte: eu amo o Senhor.
Por que ele ama o Senhor? Porque ele de fato viveu uma experiência com Deus. Aí ele pode testificar que ele ama. Porque eu só posso falar que eu amo alguém se eu tenho experiência com essa pessoa, se eu convivo com ela, se eu tenho tempo, se eu tenho contato com essa pessoa. Aí a partir dessa percepção, eu posso asseverar que eu amo essa pessoa. Pois é, o salmista começa dizendo o seguinte: eu amo o Senhor. Por que ele fala que ele ama o Senhor? Porque ele de fato pode falar isso, porque ele ama a Deus, porque ele teve experiências com Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: não tem como amar a Deus verdadeiramente sem ter vivido com Deus na experiência. Quem está me entendendo? Você precisa viver com Deus algum tipo de experiência para definitivamente você falar: não, eu amo a Deus. Por que você ama a Deus? Não porque eu tenho com Deus o ahav, eu tenho experiência com Ele, eu me relaciono com Ele, eu sou devoto a Ele, eu tenho um laço com Ele. Então o salmista começa dizendo: eu amo o Senhor. Mas por quê? Porque de fato eu posso dizer isso. Por quê? Porque eu tive experiência com Ele. Várias pessoas vão dizer: eu amo Jesus, eu amo o Senhor, mas não podem testificar, porque não tiveram experiência com o Senhor. Porque não existe um verdadeiro amor que você não abra mão daquilo que você é, para experimentar viver com aquela situação, com aquela pessoa. Quem está me entendendo? Então, acompanhe comigo. Amo o Senhor. Então, esse amor aqui é amor de experiência. E é tão verdade isso que o texto diz: amo o Senhor, porque Ele ouve o que, queridos? A minha voz. Ele ama a Deus porque ele tem experiência com Deus. E de que forma ele adquiriu experiência com Deus? Conversando com Deus. Ele identificou que Deus tem um relacionamento com ele porque ele conversa com Deus. Qual que é a forma que o crente usa para falar com Deus? Oração. Oração é a forma como nós nos comunicamos com Deus. Ele fala: eu amo o Senhor, eu tenho experiência com Ele. Por quê? Porque Ele ouve a minha voz. Porque sempre que eu posso falar com Ele de forma aberta, eu entendo no meu íntimo que Ele fala comigo, que Ele está aberto a me responder. Eu tenho vivenciado experiências com Deus em que, embora eu não ouço a voz audível de Deus, eu identifico que Ele está comigo. Então Ele fala: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E agora olha que detalhe interessante: Deus não só ouve as palavras de amor ditas a Ele, Deus também ouve o que, queridos? As minhas súplicas. Deus ouve também um momento de lamento. Deus também ouve o momento que você está entristecido. Deus também te escuta muito bem quando a sua alma está abatida, quando você não está 100% de pé, quando o que te resta a ficar de pé é simplesmente aquilo que a gente atribui como fé. Quando você olha para as situações, não compreende o porquê, tenta entender, a sua alma adoece, e aí o que te resta é: eu só tenho fé, eu não tenho mais nada a me sustentar, a não ser acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Quem está me entendendo? Então ele fala: amo o Senhor, porque Ele me ouve. Mas Ele me ouve de que forma? Ele ouve a minha voz. Quando eu engrandeço Ele, Ele me escuta. Mas quando a minha alma está entristecida, Ele continua me ouvindo do mesmo jeito. Porque Ele não é um Deus que só está comigo quando as coisas estão boas. Ele é um Deus que está comigo quando aparentemente também eu estou em súplicas, eu estou com minha alma adoecida. Continua comigo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Olha o versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Uma terceira verdade é que Deus escuta a sua parte de adoração para com Ele. Deus também escuta quando você está entristecido e pedindo auxílio para Ele. E além de tudo, Ele não deixa você sozinho falando, Ele se inclina para poder te ouvir. Olha aqui para mim. Essa palavra inclinar seria bem acrescentada da seguinte forma, que é o que o texto fala: é como se Deus parasse todas as coisas que Ele estava fazendo para dar atenção para você. Quem está me entendendo? Ele se inclinar é a percepção de uma criança pequena, um pai já formado, dando atenção aos pequenos detalhes para aquela criança. Quando o texto fala: porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, ou seja, Deus deixou de fazer grandes coisas
para dar atenção para mim, que sou tão pequeno. Quem está me entendendo? Eu sou tão pequeno, mas Deus é tão misericordioso e bondoso comigo, que Ele deixou de fazer grandes coisas que Ele poderia estar fazendo, para poder se inclinar para mim e dar atenção para mim, ouvir a minha dor, meu lamento. O que eu aprendo com você? Deus, Ele governa todas as coisas. Ele está sentado em um alto sublime trono, governando tronos, alinhando as estrelas, orquestrando a vida. Mas Deus, Ele também está atento ao seu clamor. Aquilo que para você parece ser insignificante, aquele lamento, aquele choro, aquela lágrima que você solta ela, que parece pequeno, que você pensa assim, eu mesmo, se fosse com alguém sofrendo isso, não importaria com isso. Deus importa. Quem está me entendendo? Aquela lágrima derramada, que aparentemente aos nossos olhos não é nada tão importante. O texto diz que Deus, Ele se inclina para dar ouvidos para a gente, ou seja, Ele se importa com a gente nos mínimos detalhes. Ele é um Deus de coisas extraordinárias, mas também é um Deus que cuida da coisa pequena. É um Deus que preocupa com causas pequenas. É um Deus que cuida e governa de país, de situações, de Israel que está enfrentando uma crise agora. Mas é o Deus também que preocupa com coisas pequenas, com situações que para nós nos afetam. Quem está me entendendo e pode dar glória a Deus? Então vamos lá. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, ou seja, Ele deu atenção para mim. Olha que detalhe interessante, eu o invocarei por toda a minha vida. Por que eu disse para você que esse eu amo o Senhor, que o Ahav, é de experiência? Porque eu só posso afirmar algo que farei para o resto da minha vida, se eu tive experiência com aquela pessoa, ou com aquela situação. Quando alguém chega à decisão de tomar um casamento, de casar, é necessário que aquela pessoa, para tomar aquela decisão, tenha vivido alguma experiência antes, comido pelo menos 1 quilo de sal antes, estar junto, aprendendo a entender as emoções, viver em momentos de alegria e em momentos de tristeza. Aí você pode dizer, eu vou estar com você, eu vou conseguir manter esse relacionamento por muito tempo. Pois é, o salmista definitivamente tinha uma experiência com Deus, porque ele fala o seguinte: o Senhor me deu atenção nas minhas dores, o Senhor se inclinou para mim, e a partir disso, da sua atenção, eu me comprometo a fazer algo com o Senhor. Eu vou sempre invocar o teu nome por toda a minha vida, porque eu entendi e sei para onde socorrer nas minhas angústias. Então nas minhas angústias, eu sei para onde eu vou, eu sei para que lado eu posso correr. O que eu aprendo com você? Na sua angústia, clame o nome de Deus, mesmo que pareça que as coisas não estão bem, mesmo que pareça que as coisas não vão ficar bem. Na sua angústia, na minha angústia, na nossa angústia, faça algo, clame o nome do Senhor, e seja transparente com Deus. Deus gosta de transparência, Deus não gosta de nada maquiado. Nós gostamos, o crente gosta de coisa maquiada, Deus não, até porque Deus não é Deus só do crente, né? Deus é Deus do povo dele. Deus não gosta de maquiagem, Deus gosta de coisa sincera. O homem vê a estrutura de fora, diz o profeta Samuel, mas o Senhor, Ele olha o que? O interno, Ele vê o coração, Ele vê o que está dentro, em que as entranhas está guardado lá dentro, Ele consegue enxergar lá dentro, a forma como o ser humano pensa, como ele age. Aparentemente eu posso sustentar algo aqui por fora muito maravilhoso, mas Deus, Ele consegue ver o que está lá dentro do nosso coração. O que eu aprendo com você? Ele diz, Ele se inclinou os ouvidos para me ouvir, e por causa disso, eu vou invocar o nome dEle por toda a minha vida. Eu vou fazer um compromisso com Ele, que sempre que eu estiver em angústia, ao invés de eu murmurar, ao invés de eu procurar pessoas para desabafar, eu vou falar com Ele, eu vou invocar o nome dEle. Quem está me entendendo? Uma lição que eu aprendo com vocês aqui: evite desabafar com pessoas, aprenda a desabafar com Deus. Ele não nos ouve? Ele é um pai amoroso? Então, aprenda a desabafar com Ele, aprenda a falar com Ele: Deus, hoje eu não estou muito bem não, hoje eu estou precisando de um auxílio do Senhor, eu estou precisando daquela paz que excede todo entendimento, para minha alma ficar em paz.
Quem está me entendendo? É muito mais recurso do que você procurar uma pessoa para poder falar, porque a pessoa não vai compreender e por muitas vezes não vai te passar a informação necessária para você organizar a sua mente em relação a angústias. Então o que ele fala? Ele fala que invoca o nome do Senhor. Eu vou invocar por toda a minha vida. Versículo 3, acompanhem comigo. Ele fala assim, laços de morte me cercaram. O que seria laços de morte? Seria mais ou menos uma corda que está ali posta com o objetivo de uma arapuca. É um laço de morte. É o laço que põe no caminho que o bicho passa, no trieiro do bicho, para pegar o bicho. É o laço que está aberto ali, como uma armadilha, para poder pegar, para poder matar, para poder escravizar. Então ele fala o seguinte: olha, laços de morte, ou seja, prisões, estão me cercando o tempo todo. E dizer para você uma coisa, querido, talvez você não consiga enxergar assim, mas existem o tempo todo laços de morte para a gente. E quando eu falo laço de morte, eu não estou falando de um laço, de uma corda, estou falando da língua de alguém, eu estou falando da intenção de uma pessoa. Quem está me entendendo? De um projeto de maldade, de ver você financeiramente bem, conquistado as suas coisas, conquistando aos poucos, e sentir ódio disso, de olhar para a sua família bem estruturada, e desejar a maldade contra um filho seu, contra uma esposa sua, contra um marido seu. Então quando eu falo de laços de morte que estão cercando, eu não estou dizendo aqui como o salmista está dizendo, no sentido figurativo, estou dizendo de atitudes e comportamentos de pessoas com o objetivo de atrapalhar a sua vida. Então ele fala, laços de morte estão me cercando, me cercaram. E detalhe, você não consegue lutar contra todos esses laços, você vai conseguir combater um aqui ou outro, mas você não vai conseguir recolher todos os laços e queimá-los. Você vai ter que depender de Deus. E ele fala, laços de morte me cercaram, ou seja, situações para causar minha morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Deixa eu dizer para você, talvez nesse contexto não tinha essa palavra, mas o que o salmista está dizendo é o seguinte: eu estou com depressão. Ele está dizendo o seguinte: eu estou para baixo, estou depressivo. Quando ele fala laços de morte me cercaram, entende duas coisas: atitudes e comportamento de pessoas e sentimento interno de morte. E nem sempre quem está desejando a morte quer suicidar. Quem está me entendendo? Nem sempre, não é regra. A pessoa em si, quando pensa nisso, está tentando resolver ou acalmar uma dor, uma tempestade. É claro que isso nunca foi a solução para nada, nunca, nunca, nunca. A solução sempre é correr aos pés de Jesus. Mas o salmista dizendo o seguinte: laços de morte, ou seja, atitudes e comportamentos de pessoas, e também a minha própria mente tem me atacado. Até a minha própria mente tem me afligido a pensar coisas da quais eu nunca pensei que pensaria. Quem está me entendendo? Laços de morte me cercaram. E aí ele fala aqui de angústias do inferno, seria o Sheol, né? Se apoderaram de mim. Ou seja, eu não tenho força para lutar, porque apoderou, me tomou bruscamente, forçadamente. Dizer algo para você: uma pessoa que adoece das suas emoções, ela não necessariamente caçou aquilo. Uma pessoa que adoece das suas emoções, ela não necessariamente, ela procurou estar assim. Por muitas vezes, situações como essa apodera da pessoa. O que seria apoderar? Por exemplo, quando um reino está sendo conduzido por um líder, e chega uma outra nação e invade aquele lugar e toma o reino, o que ele fez? O que eles fizeram? Eles apoderaram. É algo forçado, é algo que foi tomado, não foi conquistado, foi tomado. Quando você olha para esse texto, você percebe que está dizendo o seguinte: eu estou depressivo, eu estou angustiado, e essa dor é tão grande que ela se apoderou de mim de uma forma que eu não consigo desvencilhar dela. Quem está me entendendo? Você pode dar glória a Deus?
Então laços de morte me cercaram. Olha que detalhe interessante. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Aí ele fala o sentimento que ele está sentindo internamente, e agora ele vai dizer como é que ele está, de forma expressiva. Fiquei aflito e fiquei como? Triste. Porque quem está numa situação dessa, lutando contra uma dor que se apoderou dele, o semblante dele demonstra tristeza e demonstra aflição, ou seja, uma dor que não para, uma dor contínua. Alguém que está aflito é alguém que está em continuidade de dor. Ele não está sentindo uma dor que agora, daqui a pouco alivia. Não, ele está o tempo todo sendo martirizado por aquilo. Então ele fala: fiquei aflito e eu fiquei triste. Meu semblante descaiu. Versículo 4. Mediante essa situação, ele fala o que ele fez. Olha o conselho dele e a forma que ele fez. Então invoquei o nome do Senhor. Fala assim comigo: nos momentos das minhas dores. Fala mesmo de verdade. Nos momentos das minhas dores, eu devo invocar a Deus. Veja bem, é em poucos momentos que eu uso a palavra invocar. Na minha concepção, invocar é algo muito sério. Quando eu falo assim, eu invoquei o nome do Senhor, para qualquer situação que você veio falar, é de fato eu estou em guerra. Eu estou travando uma guerra. Quando eu falo, Deus, eu estou invocando o seu nome, Deus sabe disso. Quando eu falo, Deus, eu estou invocando o seu nome, eu não estou pedindo o Senhor, eu estou invocando. Eu estou me aprofundando para pedir ao Senhor uma coisa. Uma coisa é, Deus, eu te peço isso, peço aquilo. Outra coisa é, Deus, eu invoco o teu nome. É como se eu estivesse pedindo algo assim: Deus, dê uma atenção para mim aqui agora. Eu sei que o Senhor está atarefado com algumas coisas, eu sei que o Senhor está governando muita coisa ao mesmo tempo, sei que o Senhor é capaz de governar e me dar atenção aqui, mas eu queria sentir agora uma atenção sua para mim. Quem está me entendendo? Eu estou te invocando. Uma coisa é quando a mãe da gente chama assim: ô filho, filho, e quando a mãe fala assim, Ravane, ou Carlos, ou Pedro, eu tenho uma coisa, meu pai me mata me chamando no WhatsApp pelo meu nome, porque na minha concepção, quando chama pelo meu nome, é algo sério que aconteceu. Quem é assim também? É melhor você chamar: oi, e aí, me chamou pelo nome, eu já fico desesperado. Alguma coisa aconteceu que eu não estou sabendo. Pois é, quando ele fala, eu invoquei o nome do Senhor, é como se você estivesse dizendo o seguinte: Deus não é o nome de Deus, né? O nome de Deus é o tetragrama. Mas quando você fala assim, é mais ou menos assim: eu invoquei, é Yud Re Vad Re. Pronto. O tetragrama, eu quero falar contigo agora. Eu quero que o Senhor dê atenção para mim. O nome impronunciável, que é o nome de Deus, impronunciável, eu não consigo nem chamar por outro nome. Eu preciso agora da sua atenção. Quem está me entendendo? Então ele fala: então invoquei o nome do Senhor. E ele não ficou rodeando, não. Ele não ficou fazendo uma cena para Deus. Ele não ficou tentando fazer a coisa ficar bonita. Ele foi sincero. E dizer para vocês uma coisa, irmãos, de verdade mesmo: a nossa geração tem dificuldade com sinceridade. Quando eu falo sinceridade, eu não estou falando de ignorância e burrice. Quem está me entendendo? Eu estou falando de ser sincero. A palavra sincero vem de ser sincera. É ser transparente, ser como é, ser quem você é. E outra coisa que a nossa geração tem dificuldade, a geração nossa, a geração Z. A nossa geração entende que para mim estar com você, ou caminhar com você, ou te amar, eu tenho que concordar com tudo que você faz. Isso não é amor não, irmãos, isso é prisão. Ou eu não necessariamente concordo com tudo que é feito comigo, ou com as pessoas que estão comigo e fazem, mas o fato de eu não concordar não anula a pessoa. Quem está me entendendo? Mas a nossa geração não aprendeu isso. Só existe aquilo que eu chamo de amor quando tudo que você faz é conforme eu quero. Isso não é amor, isso é prisão. Eu, quando escolho amar uma pessoa, a primeira coisa que eu sempre falo com vocês, ensino, é: eu tenho que aprender a amar os defeitos. Porque se eu aprendo a amar os defeitos, as qualidades é o de menos. Qualidade é qualidade. Eu não tenho dificuldade, não. Mas a nossa geração tem dificuldade disso. Tem dificuldade de entender que eu te amo e não necessariamente tem que concordar com você. Em algum momento da caminhada nossa, você não vai concordar comigo com alguma coisa, e vice-versa.
Mas o fato de eu não concordar não significa que eu não tenho que ter com você um respeito, um relacionamento. Quem está me entendendo, irmãos? Isso é maturidade. Nossa geração não consegue identificar isso. A geração nossa identifica assim, ó, só é amor quando tudo que eu faço é concordável. Só é amor, tudo que eu faço tem que se encaixar de acordo com como eu penso. Muitas coisas que meu pai tomou como decisão, fez ou faz, eu não concordo com tudo. Mas o fato de eu não concordar não anula o meu amor. Muitas coisas que a mãe faz, deixou de fazer, ou faz, eu não concordo com tudo. Isso não é rebeldia, isso não é desprezo, isso é consciência. Eu amo apesar de acertar ou de errar. Quem está me entendendo? Pronto. Ele fala o seguinte: então invoquei o nome do Senhor, versículo 4. E ele fala: ó Senhor, livra a minha alma. Ele fala: Deus, eu não vou ficar rodeando toco não, Senhor. Eu vou ser com o Senhor sincero. Livra a minha alma. A alma aqui, irmão, é emoções. A alma tem a ver com o intelecto. Ele está dizendo o seguinte: Deus, a minha mente está adoecendo, livra a minha alma. Ele não está pedindo aqui nesse primeiro momento sobre a questão física. Ele está pedindo sobre a mente dele. Ele fala: ó Senhor, livra a minha alma. Olha aqui para mim. Todos nós que estamos aqui, todos nós, podemos estar perfumados, arrumados, bonitos, estamos passando por algum tipo de problema. Todos nós. Todos nós que estamos aqui. Não tem uma pessoa que está nesse lugar que em alguma área da vida não está carente, não está passando algum tipo de luta ou dor. Sim ou não? Todos nós. Só que, o que nós precisamos fazer? Ser sinceros com Deus. Deus sabe aquela dor, aquela situação específica que aconteceu? Sabe aquela humilhação que eu tive aquele dia? Sim, sim. Falar com Deus com sinceridade. Deus até sabe, mas Deus gosta que a gente conta para Ele essas coisas. Deus já sabe, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele sabe de tudo, mas Ele gosta que você, quem é que gosta de ter relacionamento com a família que a pessoa conta, e aí, como é que foi seu dia? Não, aconteceu isso, você se importa com isso? Deus também se importa com isso, e Ele fala: ó Senhor, livra a minha alma. Primeira coisa que eu peço, Senhor, eu não peço dinheiro, eu não peço, Senhor, porque você pode estar com dinheiro e adoecido da alma, vai dar problema do mesmo jeito. Você pode estar montado num R$1 milhão, e se você tiver com a alma adoecida, vai ficar ruim do mesmo jeito. Você pode estar bem casado, você pode estar bem numa casa bacana, você pode estar bem empregado, você pode estar o que você quiser, mas se a sua alma não estiver bem, você não tem prazer em nada. E Ele fala: ó Senhor, livra a minha alma, guarda a minha alma. E parece que a resposta aconteceu, embora Ele não abordou o que foi que aconteceu aqui. Ele não está contando, o fato não é contar o que está acontecendo, o fato não é falar tipo assim, ó, foi essa causa aqui, mas Ele conta de alguma forma aqui, dizendo que parece que aquilo que Ele pediu a Deus foi resolvido, porque Ele fala assim no versículo 5: compassivo e justo é o Senhor. Parece que Ele já conclui dizendo o seguinte: a minha causa foi atendida, e Ele só conta o testemunho: compassivo e justo é o Senhor. A palavra compassivo em hebraico seria shanum, é mais ou menos assim, ó, bondade imerecida. Deus não me trata de acordo com aquilo que eu mereço, Ele me trata de acordo com a sua graça. Por isso que o texto fala: compassivo e justo é o Senhor, porque diferente de mim, de nós, Deus não nos trata quando a gente acerta. Deus só nos trata bem quando a gente está 100% perfeito. Não, Deus nos trata bem independentemente das circunstâncias. Quem está me entendendo? Inclusive as punições de Deus é para poder nos trazer de volta para o caminho. Inclusive as humilhações que Deus permite que a gente passa é para nos alinhar novamente com o propósito dele em nossas vidas. Então Ele fala: compassivo e justo é o Senhor. Ou seja, o Senhor consegue agir com a bondade que eu não mereço. Eu reconheço que eu não mereço o que o Senhor faz por mim. Eu não sou reto como eu deveria ser reto. Eu não acerto em todas as coisas. Inclusive, se fosse eu julgando o Senhor, talvez não seria assim. Mas o Senhor é compassivo, é justo. Ou seja, o Senhor é bondoso. O Senhor faz algo por mim que eu não mereço.
Aí ele conclui dizendo: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Vira para o seu irmão do lado e fala: meu Deus é misericordioso. Eu não canso de explicar sobre esse detalhe. Misericordioso. Eu tenho percebido, e eu falo isso com muita pureza no coração, com muita tranquilidade, que muita coisa que a gente faz não representa como Deus é. Muita coisa que a gente faz, presta atenção no que eu vou dizer, não representa como Deus é em nossas vidas. Vou explicar por quê. Porque com muitas vezes que eu posso estender a mão para ser gracioso, misericordioso, eu não faço isso. Eu falo, eu não faço isso, nós que servimos a Deus, os crentes, não fazemos isso. Nós fazemos semelhante àquele texto de João: enchemos a mão de pedra, e se alguém tacar a primeira pedra, a gente mata apedrejado. Se Jesus não estiver riscando o chão e falar assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, nós apedrejamos a pessoa e matamos ela. Mas quando eu olho para a atitude da palavra misericórdia, a ação de misericórdia, que Deus é misericordioso, é um dos atributos de Deus, significa Deus sendo poderoso, gracioso, justo, sendo digno de julgar as pessoas conforme lhe apraz. Ele estende a graça sobre a miséria que é o homem. Ele pode bater, ele pode punir, ele pode matar, mas ele prefere não ferir. Ele prefere ser gracioso. E o que me dá em contraste muito interessante é que nós, que não somos nada, que somos apenas servidores desse Deus, ou seja, somos filhos adotivos, se estivéssemos com a mão em cima de um martelo, ao invés de comportar como o Deus que é o nosso Senhor, nós puniríamos, mataríamos. Quer uma prova viva disso? Lembra daquele texto que o rei liberta o moço e deixa a dívida quitada? Quem lembra daquele texto? Quem lembra? O rei fala com o moço: olha, você tem uma dívida aqui que ela é impagável, você não consegue pagar ela, eu vou te abençoar, eu vou quitar a sua dívida, você não deve mais nada para mim. Quando o moço sai da prisão, liberto, o moço topa com um cara que devia um valor muito insignificante. O que ele faz? Ele tortura, ele espreme: cadê meu dinheiro? Você está me devendo, me paga, me paga, me paga. E faz com que as autoridades prendam aquele moço. Quando o rei fica sabendo dessa situação, o rei falou: é engraçado, velho. Com você eu agi com misericórdia, uma dívida que você nunca conseguiria pagar, eu ia vender seus filhos, eu libero você. O outro, você der para mim 600 mil reais, um exemplo aqui, está fictício, o outro te deve 20 reais, você põe ele na prisão? É o seguinte, liberta aquele moço lá, volta para cá de novo. E além de tudo, você não é que é só preso não, vou pegar todos os seus filhos com sua mulher e vou distribuir, vou vender, todo mundo. Você vai ficar agora separado de todo mundo, porque com o outro que era pequeno, você não conseguiu ser gracioso. O que eu aprendo com vocês, irmãos? Deus, ele nos surpreende, porque se fosse a gente no lugar de Deus, com o coração que a gente tem, a gente nunca seria como Deus. Não. Quando alguém fizesse algo que aos meus olhos eu não achasse graça naquilo, eu puniria. Deus não. Olha o que Deus faz: oferta o seu filho para salvar a humanidade toda. Quem está sendo abençoado? O texto fala: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Olha o versículo 6: o Senhor vela pelo simples. A palavra simples aqui é aquele que não tem defesa, aquele que não tem garra. Olha aqui para mim, Deus vela, ou seja, está olhando para aquele que não tem como se defender. Deus, ele consegue olhar para quem se defende, e muitas vezes o que se defende luta sozinho, mas aquele que não tem defesa e coloca em Deus a sua fortaleza, a sua morada, Deus toma conta daquela pessoa,
Por isso que o texto fala: o Senhor vela pelo simples. O Senhor cuida daquele que não tem defesa. E aí ele vai dizer sobre ele, porque ele fala o seguinte: quando eu estava prostrado, ou seja, eu estava depressivo, o que o texto fala aí na sua Bíblia? O que ele fala? Ele me salvou. Quando eu estava entristecido, não foi medicamento, não foi o doutor, mas foi Deus que me salvou. Por isso que ele fala: o Senhor vela pelo simples. Versículo 7. Olha o que ele fala: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Aqui já é um terceiro bloco. No primeiro bloco ele pede socorro, no segundo bloco ele é socorrido, no terceiro bloco ele já está em outra fase da vida em que ele está novamente passando por lutas. Só que aí ele já lembra da experiência que ele teve com Deus, e ele fala: minha alma, minha mente que esteve adoecida durante um tempo, fique em paz, descansa, porque Deus, o Senhor, tem sido bom com você. Você pode dizer, como uma ordem de comando da sua mente, fala assim: ô minha alma, coloca a mão sobre a sua cabeça mesmo, como um ato profético: ô minha alma, descansa em Deus, porque Ele tem sido bom para com você. Aleluia. Ô minha alma, fique em paz, descansa aí. É uma ordem de comando interna. É dizendo: oh, minhas emoções, meus sentimentos, fica em paz, porque em outros momentos que você estava muito pior, Ele foi fiel. Agora Ele vai continuar sendo fiel. Por isso que Ele fala: ó minha alma, volte ao sossego, pois o Senhor tem sido bom para com você. Versículo 8: pois livrastes da morte a minha alma. Aqui ele está referindo à vida física dele. Ele foi livrado no físico. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas. Lágrimas aqui seria emoções, ou seja, ele foi liberado das emoções, ele foi guardado das emoções. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. Pés tem a ver com caminhos, ou seja, Deus guardou a vida física, Deus guardou a mente dele, as emoções, e Deus protegeu também os caminhos. Olha aqui para mim: os seus caminhos estão protegidos por Deus. Pode o homem tramar maldade, covardia, mas o guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja. Ele está acordado vendo tudo. Por isso que ele fala: o Senhor me guardou na parte física, me blindou. O Senhor me guardou nas minhas emoções, e o Senhor também guiou os meus caminhos. O Senhor guardou os meus caminhos, porque o mesmo Deus de Salmos 116 é o Deus de Salmos 23, o que apacenta as ovelhas. Versículo 9: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O que ele está dizendo aqui? O meu testemunho não vai ser só lá em cima, não. O meu testemunho vai ser na terra dos viventes. Eu vou testemunhar, testificar, não é só quando eu for salvo, não, mas em vida eu vou testemunhar que Deus foi bom para comigo. Olha aqui para mim. Isso não é uma palavra de tristeza, não é a palavra de derrota, nem de vingança, nem de autossabotagem. Mas fica tranquilo, Deus vai te dar a vitória na terra dos viventes. Você pode dar glória a Deus se você acredita nisso de verdade. Deus vai te dar a vitória. Sim, a principal é a salvação. Mas você vai conseguir conquistar suas coisas sim. Você vai conseguir formar os seus filhos. Você vai conseguir ter sustento da sua profissão. Você vai conseguir passar a sua vida terrena aqui comendo e vivendo com dignidade, porque Ele vai dar vitória também na terra dos viventes. Versículo 10: eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Olha aqui para mim. O que eu aprendo com você lendo esse versículo aqui? Que fé não é um sentimento opaco ou vazio.
Eu posso estar sentindo as lutas e ao mesmo tempo acreditando que Deus está comigo. Quem está me entendendo? Olha aqui, eu cria, mesmo quando eu disse, eu estou triste, eu estou afligido. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu estou vivenciando isso aqui agora, mas ao mesmo tempo eu estou tendo fé que Deus vai dar vitória. Eu estou sentindo a dor do luto agora, da perca agora, mas ao mesmo tempo, eu estou convicto que Deus está comigo. Então, eu acreditava, mesmo quando a minha boca, as minhas ações pareciam que estavam contra mim mesmo. Ele fala, eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Olha aqui para mim, não perca a sua fé, mesmo que você esteja aflito. E isso é uma coisa que tem que ser treinável dentro de você. Eu vou dizer para você uma coisa, eu creio que Deus me preparou para esse momento que eu estou vivendo hoje. Eu creio. A minha estrutura emocional, a minha mentalidade, o meu comportar, o meu jeito. Eu sempre perguntei a Deus qual era o meu propósito. O que é que o Senhor tem como propósito em minha vida? E eu sempre identifiquei, sem hipocrisia nenhuma, que era algo grande. Mas quando eu pensava que era algo grande, há um certo tempo da minha vida, eu pensava que era algo grandioso, visto, visível. Depois, numa certa fase da minha vida, eu pensei que grande não era isso. Grande era algo que era para mim que era grande. Para o outro não era grande, não. Para mim era grande. E parece que hoje, o momento que eu vivo, eu realmente entendi qual que é meu propósito. Porque uma pessoa com 27 anos de idade, ter estrutura emocional para suportar as coisas que eu suporto, isso aqui não é desabafo. Não me interprete como desabafo. Interprete que eu estou explicando para vocês o texto. Não é qualquer um que aguentaria. E quando eu falo isso, eu não estou falando de ser superior a alguém. Eu estou dizendo que a minha estrutura emocional, mente, comportamento, que é meia fria, meia bruta, foi preparada por Deus para esse momento. Porque se uma pessoa que não tem essa estrutura estivesse no meu lugar, ela teria pegado uma corda, amarrado um pau, pulado do pau. Eu falo isso com você com plena convicção. Porque está o tempo todo sendo bombardeado, sacaneado, mal falado, criticado, por fatos que não se provam, por pensamentos e achismos, não é qualquer um que suporta. E o que me faz entender que Deus, Ele está no propósito de todas as coisas, e pode ser que seja algo temporário isso, no sentido de eu estar lutando isso, mas é entendendo que Deus, Ele controla tudo isso, e mesmo que eu não entenda muitas coisas que ao mesmo tempo aconteceram antes, é para um propósito maior. Quem está me entendendo? Ele fala, eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Irmãos, eu posso estar aflito o tanto que for, eu posso estar como estou agora, enfrentando lutas, bem lutas, mas eu tenho convicção que Deus está comigo, e eu não falo isso com nenhum tipo de soberba, prepotência, eu falo isso com bastante humildade, e não é sobre questão de numeralidade, não é sobre questão de levantar líderes contra mim, pessoas contra mim, não é sobre isso não, eu tenho convicção que Deus está comigo, eu tenho plena convicção. Se todos me deixassem hoje, inclusive pai e mãe, eu continuaria tendo a minha convicção lúcida que Deus está comigo, e que Deus não me abandonaria, fazendo o nome dele ser grandioso. Talvez numa situação de eu diminuir o nome de Deus, e tomar a glória de Deus para mim, aí talvez sim, ele se afastaria de mim, mas quando eu exalto o nome dele, e falo, o Senhor é grandioso, e eu estou aqui para te servir, eu não consigo enxergar um Deus que afasta de mim. Quem está me entendendo? A mesma coisa com você. Então eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu continuo pegando esse texto aqui, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Pode-se levantar reinos, pode-se levantar os mares, pode-se levantar as pessoas, pode levantar o que for. Deus não perde o controle. E por muitas vezes, você vai olhar para uma situação e pensar assim, como é que vai acontecer algo aqui que justifique o que vai ser positivo ou não? Como? Como é que um povo, 500 mil de pessoas, vai atravessar um deserto? Como é que esse povo vai comer? Como é que esse povo vai beber água?
Aí vem Deus e manda cordonizes. Vocês estão com fome? Quer carne? Então tem codorna aí. Enjoa de carne? Vou mandar agora maná. Não tem água para vocês beber? Moisés, pega esse graveto aí, bate na rocha, que vai sair água de lá. Olha aqui para mim, irmãos. Deus não preocupa em explicar como é que Ele faz, mas Ele faz. Você pode dar glória a Deus de verdade. Deus não preocupa em te mostrar como é que Ele faz, mas uma coisa é, Ele faz. Ele faz. E quando você olha para algo assim e pensa, como é que Deus vai fazer? Não se preocupe, Ele vai fazer. Tem coisas que eu vou olhar e eu já pensei nisso, como é que agora Deus vai fazer nessa situação? E aí uma coisa inimaginável acontece. Aí eu falo, o Senhor surpreende a gente positivamente mesmo. É sem base o quanto o Senhor é criativo para fazer coisas. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Ou seja, na perturbação dele, na dor, ele perdeu a confiança nas pessoas. E dizer para você uma coisa, isso é normal. Ah, pastor, não tem sentido não. Todos nós que estamos aqui, eu vou afirmar isso aqui, não confiamos 100% em todo mundo. Todos nós estamos aqui, não confiamos. Ah, pastor, mentira. Sua casa está trancada? Sua casa está trancada? Seu carro está trancado lá fora? Por que está trancado? É porque você não confia. Porque se você confiasse em todo mundo, você largaria ali o carro aberto. Ué, todo mundo é bom. Se sua casa tem uma cerca elétrica, é um recado que você está passando, que você não confia em todo mundo. Se o seu aplicativo aí tem um código de segurança, você está passando um recado. Eu não confio as minhas finanças em qualquer pessoa. Quem está me entendendo? Pronto, é um recado que você está passando. E no momento da aflição, é natural isso acontecer com a gente. E quando eu falo em relação a ministério, pastor, isso aqui é muito natural mesmo. Ou a pessoa está aqui com você aqui hoje, ó. Eu te amo, o Senhor é a melhor pessoa do mundo. Você fez isso, fez aquilo outro. Amanhã, por muito menos, te larga, te deixa. E querendo ou não, o ser humano em si, por lidar com situações como essa, vai se entristecendo. Diz que gato escaldado tem o quê, queridos? Tem o quê? Medo de água fria. De tanto ser escaldado na água, ele fica com medo de água fria, ué. Mas aí ele fala algo interessante no versículo 12, eu quero fechar aqui. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu passei por todo tipo de luta, por todo tipo de dor. Mas agora, ele está testemunhando algo aqui que parece que não está muito claro no texto. Porque se ele quer, de alguma forma, agradecer a Deus, significa que Deus foi gracioso com ele. Quem está me entendendo? E aí ele chega à conclusão agora: eu sofri, fui respondido, e agora, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o versículo 12 vai ser uma realidade para você. Eu quero que chegue um ponto na sua vida que você vai dizer: Senhor, eu tenho sido tão abençoado pelo Senhor, o que eu posso fazer pelos benefícios que o Senhor tem feito para comigo? São tantas bênçãos que são incontáveis. Eu quero perguntar ao Senhor aqui agora: o que eu posso fazer para te agradecer? O Senhor quer que eu faça o quê? Porque o Senhor tem me abençoado de uma forma tão excepcional, que eu quero pedir para o Senhor: o que eu vou dar para o Senhor? Já dei meu coração para o Senhor, a minha alma é tua, mas existe alguma coisa a mais que eu possa fazer, porque o Senhor tem sido tão gracioso comigo? Tomara que essa seja a sua oração. Tomara que você encontre momentos de falar com Deus: Deus, o que eu posso dar para o Senhor pelos benefícios dados comigo? O que eu posso fazer com o Senhor pelos benefícios que o Senhor tem feito para comigo? São incontáveis. Eu tenho saúde,
eu tenho paz dentro de mim, embora lutas estão acontecendo, eu tenho paz dentro de mim. O que eu vou dar para o Senhor? Porque isso aqui não se trata de bem material, não. E se trata de estar em momentos de crise, tendo paz com Deus. O que eu posso dar para o Senhor, pelos benefícios dados para comigo? São incontáveis, são mensuráveis. Eu olho para as lutas e vejo o Senhor comigo. Eu olho para as dificuldades e percebo a tua mão de poder sobre mim. O que eu darei? Tomara que essa seja a sua oração. E ele fala no versículo 13: erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. E versículo 14: cumprirei meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que você estiver num momento de angústia, de dor, e você fizer uma promessa para Deus acerca de alguma coisa, trate de cumprir isso, ou não faça promessa. Quebre promessa com qualquer pessoa, mas com Deus não. E Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que vai te cobrar. Se você propôs para Ele uma situação de você falar assim: Deus, eu estou falando isso com o Senhor, e se o Senhor fizer, eu vou fazer assim e assim. Pois é, então, se você fizer isso no momento da angústia, você tem que cumprir depois. Não tome o nome de Deus em vão. Não faça uma promessa para Deus que você não consiga cumprir ela. A Bíblia chama isso de voto tolo, né? É você fazer um voto que você não consegue sustentar esse voto. Pois é, não faça um compromisso com Deus que você não consegue cumprir. E principalmente no momento de crise. O momento de crise é o momento mais propício em que você assume compromissos, prestações de coisas que você não consegue sustentar. Vou te dar um exemplo. Deus, se o Senhor me abençoar nessa área financeira, eu vou fazer assim, 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 assado. Você tem que fazer. Deus, se o Senhor me tirar desse sufoco aqui agora, eu vou dar aquela moto para fulano. Você vai ter que dar a moto. Quem está me entendendo? Falando nem para a igreja, dando um exemplo aqui de qualquer pessoa. Deus, se o Senhor fizer isso, 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 isso por mim, eu vou liberar perdão para aquela pessoa. Você vai ter que liberar perdão. Mesmo que te custe tudo, você vai ter que liberar. Porque o compromisso não é com a pessoa. O compromisso foi com quem? Foi com Deus. E não tome o nome de Deus em vão de coisas que você não consegue fazer. Se você se comprometeu, vou trabalhar na obra de Deus, de forma em que fazer as coisas de Deus bem feita, então não retroage, não. Não faz de qualquer jeito. Aí tem um texto que fala: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. A mensagem que estou pregando aqui, eu estou pregando como se tivesse aqui 3.000, 5.000 pessoas, com o mesmo zelo e o mesmo cuidado. Porque não é sobre pessoas, é sobre o compromisso com Deus que eu tenho. Porque eu entendo que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de forma desgostosa, relaxada. Aí ele fala: cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Denise fez um compromisso com Deus, um tipo de voto aí. Ela veio cá e cumpriu publicamente. Eu tenho que testificar. Eu vou ter que contar esse testemunho. Eu, com vergonha ou sem vergonha, tímida ou não tímida, eu vou lá na frente, porque eu tenho que testificar aquilo que Deus fez comigo. Olha aqui para mim, irmãos. Não sei se você já reparou que eu aprendi isso com meu pai. Nós temos dificuldade de falar da parte financeira na igreja. Eu tenho dificuldade. Eu detesto falar de finanças na igreja. Repara para você ver, eu não falo. É uma oração, eu sou muito objetivo. Por quê? Porque eu já sei que já tem um preconceito formado, que todo líder é veaco, é esperto. Eu já tenho isso na minha cabeça formado, então eu acabo que eu tenho dificuldade de falar de finanças na igreja. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Se você fez com Deus um compromisso, você tem que cumprir esse compromisso. Deus, eu vou honrar o Senhor com a minha vida e com os meus bens. Ô irmão, você tem que honrar. Quem está me entendendo? Então não faça com Deus compromisso nenhum. E outra coisa, se o compromisso que você fizer for um compromisso feito de qualquer jeito, no sentido assim, eu tenho que cumprir, não faça. É melhor nem tomar essa responsabilidade. Porque também, Deus não quer um tipo de oferta que a gente faça. Oferta, eu falo, é ofertar algo para Deus de forma assim, tem que fazer, né? Isso é igual alguém falar assim com você: faz para nós uma comida.
tem que fazer, né? Não tem outra pessoa para fazer. Eu não quero comer essa comida. Não precisa fazer, não. Eu vou ficar como biscoito aqui. Quem é assim também? Não precisa não. Se não for fazer com bom gosto, com mau gosto, não quer que faça para mim não. Na presença do seu povo, eu cumprirei os meus votos. Que Deus possa ter te abençoado essa palavra. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar? Você que está num propósito de oração, quiser vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, dobre os seus joelhos. Apresente ao Senhor as suas súplicas, suas necessidades. Deus, juntamente com o teu povo, eu oro nessa noite, com base no texto que eu fui ministrado aqui nessa noite hoje também. Que possamos aprender no momento da angústia, a confiar no Senhor. Eu não sei qual que é a dor dessas pessoas, eu não sei qual que é a necessidade, a causa da oração, mas eu conheço um Deus que escuta orações e atende o coração do aflito. Se for uma questão de saúde, coloca a tua mão de poder. Se for uma situação de uma porta de emprego, abre essa porta. Se for a salvação de um filho, a transformação de uma vida de alguém que a gente ama, coloca a tua mão de poder. Nós pedimos ao Senhor, que o Senhor cumpra a tua palavra sobre as nossas vidas. Sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e confiamos nela. Por isso, nessa noite, tomamos um momento de oração para dizer: cumpra o propósito do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Eu vou aproveitar e encerrar esse culto, amém? Você foi abençoado nessa noite? Muito bom estar com os irmãos e ser abençoados pelo Senhor por essa palavra, por esse louvor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, e acreditamos que assim o Senhor continuar fazendo. Por isso acreditamos ao Senhor toda a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus e as consolações da parte do Espírito Santo repousem sobre a nossa vida hoje e para todo sempre. Vá em paz, beijo no coração, Deus abençoe em nome de Jesus.